o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Dos abismos da morte e da tristeza, sobe o Senhor Jesus à sua glória, libertando os antigos patriarcas. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da vida, que ressuscitou Jesus Cristo, destruindo as cadeias da morte, esteja convosco. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima. Saúdo também todos os que, onde quer que estejais, acompanhais a transmissão desta celebração. Vamos celebrar a presença nas nossas vidas de Cristo ressuscitado. Ele faz-se pão para nos alimentar na nossa debilidade. Reconheçamos a nossa debilidade, principalmente essa que se manifesta quando pecamos, e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, luz e esperança dos corações sinceros, fazei que brote sempre das nossas almas a oração digna da vossa santidade
e a homenagem perene do vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantou-se um homem no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou sair os apóstolos por uns momentos. Depois disse: Israelitas, tende cuidado com o que ides fazer a estes homens. Há tempos apareceu Teudas, que dizia ser alguém, e seguiram-no cerca de 400 homens. Ele foi liquidado, e todos os seus partidários foram destroçados e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Também ele pereceu, e todos os seus partidários foram dispersos. Agora vou dar-vos um conselho. Não vos metais com estes homens, deixai-os. Porque se esta iniciativa ou esta obra vem dos homens, acabará por si mesma. Mas, se vem de Deus, não podereis destruí-la, e correis o risco de lutar contra Deus. Eles aceitaram o seu conselho. Chamaram de novo os apóstolos à sua presença e, depois de os terem mandado açoitar, proibiram-nos falar no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. Uma só coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua morada. Uma só coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua morada. O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer? O Senhor é a defesa da minha vida,
de quem hei de ter medo. Uma só coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua morada. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Uma só coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua morada. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem confiança e confia no Senhor. Uma só coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André:
irmão de Simão Pedro, está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos todos vós que aqui estáis, vós também os que nos acompanhais, seguindo esta transmissão, ouvir neste lugar, ouvir em Fátima esta narrativa do Evangelho de São João que acabamos de escutar, convida-nos a dar atenção a um pequeno pormenor que parece uma coisa de nada desta narrativa de São João. Em Fátima, este lugar que se ergue sobre o testemunho de 3 crianças, que, desafiadas pelo céu, se entregaram completamente à obra da salvação em si, se entregaram completamente a realizar em si mesmas o sentido da Páscoa de Cristo. Ouvir este passo do Evangelho neste lugar, em Fátima, é um convite a tomarmos consciência do tal pormenor que pode passar despercebido. É que tudo isto que Jesus fez, este dar de comer a uma multidão imensa a partir de 5 pães de cevada e 2 peixes, fê-lo a partir da dádiva de um rapazito. Assim diz André a Jesus: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. E os 5 pães de cevada e os 2 peixes do rapazito foram o suficiente para Jesus dar de comer a uma multidão incontável. Fátima assenta sobre isto, sobre 3 crianças que disponibilizaram o que tinham. Há episódios contados por Lúcia nas suas memórias em que realizam isto mesmo, dão o seu pão, dão a sua merenda. Mas é muito mais do que isto. São 3 crianças que se dão a si mesmas, que respondem à pergunta do céu, quando a Senhora lhes pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para continuar em vós a Páscoa do meu filho? Podíamos dizer deste modo. Quereis oferecer-vos a Deus para que a Páscoa do meu filho, isto é, a salvação da humanidade, aconteça em vós? Quereis participar nisto? Quereis entrar dentro disto? E aquelas 3 crianças, Lúcia, Francisco, Jacinta, como este rapazito do Evangelho de São João, aderiram. O miúdo aqui deu tudo o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Eles deram tudo, deram-se a si mesmos. Entregaram-se a si mesmos em oração, em sacrifícios que fizeram, sempre com um fito a salvação dos outros.
a salvação dos pobres pecadores, a redenção. E isto é importante para nós. Saber que para realizar a salvação, todos podemos participar. Deus a todos chama. Todos nós temos qualquer coisa deste pequenito, deste rapazito, destas 3 crianças de Fátima. Todos nós fazemos a experiência da pequenez nas nossas vidas. O nosso povo, este povo que nós somos, por exemplo, diz, de velho se torna menino quando envelhecemos. Vemo-nos pequeninos. Quando estamos dependentes dos cuidados dos outros, às vezes para as coisas mais básicas, vemo-nos pequeninos. Quando adoecemos, vemo-nos pequeninos. Quando temos que enfrentar situações de vida que claramente nos ultrapassam pela sua enormidade, vemo-nos pequeninos. Quando temos que assumir a nossa fragilidade interior, as nossas fragilidades, os nossos sofrimentos, vemo-nos pequeninos. Vemo-nos pequeninos em tantas coisas da vida. A vida parece tão maior do que nós que às vezes parece até que nos esmaga. Vemo-nos pequeninos. Quando nos vemos postos à margem porque somos pobres ou iletrados ou não contamos, ou vemo-nos pequeninos. Mas é dos pequeninos, é o contributo dos pequeninos, é a doação dos pequeninos. É quando os pequeninos colocam a sua pequenez entre as mãos de Deus, é aí que a salvação se realiza. A nossa fragilidade é o melhor que temos para pôr entre as mãos de Deus. E quando nós colocamos a nossa fragilidade nas mãos de Deus, a nossa pequenez, Deus dá de comer às multidões. Deus salva. Deus salva. Salvando-nos a nós, na nossa pequenez, e através da nossa pequenez, se a pomos entre as suas mãos, Deus salva à nossa volta. Qual é o desafio, por isso? É reconhecermos-nos pequeninos. Qual é o desafio? É oferecer a Deus a nossa pequenez. É viver aquilo que nos faz sentir pequeninos em comunhão íntima com Jesus Cristo. E quando vivemos esta comunhão íntima com Jesus Cristo, como as 3 crianças de Fátima viveram, quando vivemos a nossa pequenez em comunhão com Jesus Cristo, quando estamos doentes e somos capazes de viver a nossa doença em comunhão com Jesus Cristo, quando nos vemos envelhecer e muitas vezes entregues à nossa solidão, mas conseguimos viver a nossa solidão em comunhão com Jesus Cristo, quando o que quer que seja, quando somos capazes de reconduzir as experiências vitais, as experiências da nossa vida que nos fazem sentir pequeninos, quando somos capazes de a viver com Ele, oferecendo-lhe, pondo-a entre as suas mãos, pondo-nos a nós mesmos entre as suas mãos, na pequenez do que somos, então Deus salva-nos. E não apenas Deus salva-nos, como salva através de nós. Faz da nossa pequenez um sinal e um instrumento e um lugar da salvação que quer oferecer às multidões. Como fez a partir da pequenez deste pequenito que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes e entregou-os a Jesus. Caríssimos, neste tempo da Páscoa, sejamos capazes de ler a Páscoa nisto. A Páscoa é Jesus que se oferece.
A Páscoa é este menino que ofereceu os seus pães e os 2 peixes. E Jesus realizou este sinal em que ecoa tanto a Páscoa, porque pães repartidos e abençoados levam-nos logo a pensar na Eucaristia. A Páscoa é isto. Todas as vezes que um homem ou uma mulher, do fundo da sua pequenez, do fundo da experiência da sua pequenez, é capaz de tomar a sua pequenez entre as mãos e colocá-las entre as mãos de Deus, essa pessoa, quando é capaz de o fazer, está salva. Está salva. E sente-se salva. Descobre-se salva. E mais do que isso, descobre-se que, não apesar da sua pequenez, mas precisamente por causa da sua pequenez, da sua fragilidade, da sua debilidade, da sua impotência, por causa disso, não apesar disso, mas por causa disso, precisamente por causa disso, tem um lugar na história da redenção da humanidade. Tem um papel, tem uma missão na história da redenção, na história da salvação. Salva os outros, porque se deixa atravessar luminosamente por este Deus a quem se oferece. Que a nossa pequenez não nos esmague, pelo contrário, que nos eleve à imensidão da altura de Deus, porque é a partir de si, como aos 3 pastorinhos, é a partir de si mesmo que Ele nos oferece à humanidade, na nossa pequenez, como sinais de salvação. Esta é a maravilha do nosso Deus. É uma das maravilhas do nosso Deus. É que não é preciso valer aos olhos do mundo para valer aos olhos de Deus. Deixemos-nos tomar. Coloquemos entre as suas mãos a nossa pequenez, as nossas fragilidades e debilidades. O nosso Deus não só nos salva, como salva através de nós. Todos temos um lugar no desígnio amoroso de Deus. Irmãs e irmãos, Jesus, ao recusar que o aclamassem rei, ensinou a Igreja a fazer o bem com discrição. Peçamos ao Pai que nos ensine a nós também, dizendo: fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que a Igreja, fundada sobre a fé dos apóstolos, não tenha medo de sofrer pelo nome de Jesus, pois nada lhe acontecerá de mal, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que, diante de tantos homens ciosos de poder, se levantem outros cheios de fé, como Gamaliel, que punham Deus acima dos próprios sentimentos, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo.
para que os homens tenham fome do pão vivo, que Jesus prefigurava em seus sinais, e o descubram como o pão da nova Páscoa. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as famílias que não têm que comer possam contar com o auxílio da Igreja e dos cristãos, como as multidões contavam com Jesus. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as nossas celebrações da Eucaristia nos renovem a vida, o coração e o espírito, como a última ceia fez aos 11 apóstolos. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Pai do céu, escutai as nossas súplicas e ensinai-nos a repartir o pão da mesa, como partilhamos entre nós o pão da vida. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e a sua ressurreição, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeste palavra e serei salvo.
Disse Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, e saciai-os da fome e do amor. Disse Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, e saciai-os da fome e do amor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Disse Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, e saciai-os da fome e do amor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Disse Jesus aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, e saciai-os da fome e do amor.
cantemos aleluias de alegria. O Senhor venceu a morte, exultemos com Maria. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, somos pequeninos e enganamos-nos se pensamos que não. E só quando somos pequeninos conseguimos dar a Deus o que a Deus pertence, porque somos dele. Coloquemos a nossa pequenez, a nossa debilidade, a nossa fragilidade, o que somos, coloquemo-lo entre as mãos de Deus e Ele transforma tudo isso em salvação. Um bom dia de peregrinação em Fátima, vós que aqui estáis. Um bom dia a todos vós que acompanhais esta transmissão. Para vós, quando regressardes, para vós, onde quer que estejais, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras, Mãe, dou-nos rezar, a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra